Fala, aprovado, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Miranda, eu sou um dos professores aqui do curso Acton e é um prazer imenso ter você aqui com a gente. Eu queria começar essa aula parabenizando você que foi aprovado na primeira fase do exame de ordem nesse último domingo. Foi uma prova muito difícil e você tem todo o mérito de estar aqui com a gente. Nós ficamos muito felizes de ter você aqui. Agora nós vamos dar o nosso próximo passo rumo à sua carteirinha da OAB. E para isso pode ter certeza que nós, professores aqui do curso Acton, vamos pegar você pela mão e te conduzir até lá. Bom, antes de começar essa aula, eu quero deixar muito claro para vocês, quero que vocês tenham isso na cabeça de vocês, que é aprovado no exame de ordem não o aluno mais inteligente. É o aluno que consegue controlar o tempo de prova. Veja, vocês têm 5 horas para fazer uma peça e 4 questões. Parece pouco, mas não é, dá para fazer. Então passa aquele aluno que consegue controlar o tempo de prova e que consegue ter um bom controle emocional. Durante o último ano de faculdade e ao longo do tempo que eu venho auxiliando alunos a serem aprovados no exame de ordem, eu notei que vários alunos muito inteligentes não conseguiam ser aprovados. Por quê? Porque eles estavam tecnicamente muito bem preparados, só que não tinham o controle emocional necessário. Então, por mais conteúdo que ele tenha para fazer a prova, na hora que chega lá, se ele está descompensado emocionalmente, ele não vai conseguir interpretar bem os enunciados, não vai conseguir localizar as teses no vade-mecum. Então, coloque na cabeça de vocês, além de todo o conteúdo jurídico que nós vamos passar, vocês têm que se dedicar na parte da gestão emocional e da gestão do tempo de prova. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Vocês vão ver que na segunda fase a FGV não vai cobrar conhecimento de vocês. Por quê? O conhecimento, o conteúdo jurídico está todo no vade-mecum de vocês. Vocês precisam se preocupar com a estratégia de prova. E é nisso que nós vamos auxiliar você aqui nesse curso, que vocês tenham uma técnica aprimorada, uma boa habilidade de lidar com o vade-mecum, e um ótimo controle de tempo, que é um dos pontos mais importantes para a sua prova. E aí uma pergunta recorrente dos alunos. Rodrigo, mas eu não tenho experiência, eu não sei fazer peça, nunca advoguei, nunca advoguei, é óbvio, né, que você nunca advogou. Eu espero que nunca tenha advogado. Mas eu nunca estagiei, eu não sei como que formula uma peça. Será que eu estou defasado com o conteúdo? Será que eu vou ter mais dificuldade do que os outros? Para esse tipo de aluno, eu falo por experiência própria, tá? Que esse tipo de aluno é o aluno que sai na frente na hora de se preparar para uma segunda fase do exame de ordem. Por quê? Eu também não fui estagiário, eu estagiei durante os 2 primeiros anos. Depois eu fui aprovado no concurso para a Polícia Civil e desde então eu atuo como funcionário público. Eu não tive contato com essa área de escritório, de elaborar petições. Quando eu fui estagiário lá no primeiro e segundo ano, vocês sabem bem que estagiário de primeiro ano é o cara que vai para fórum, é o cara que vai fazer diligência, então também não tive contato com petição. Só que, por que esse aluno está em vantagem em relação aos outros? Porque ele não tem vício. É a mesma coisa quando você vai fazer o exame para tirar a habilitação de carro. Aquela pessoa que não tem vício nenhum, ela tem muito mais facilidade em se enquadrar ali naquele estilo de prova e fazer exatamente o que precisa ser feito para passar, do que o cara que dirige há muito tempo e é repleto de vícios. Então fiquem tranquilos, porque aqui nesse curso a gente vai moldar você para que você faça uma prova exatamente da forma que a FGV quer que você faça. Outro tópico muito importante que eu preciso passar para vocês antes de começar o curso. Nós aqui não temos a obrigação e nem o objetivo de ensinar todo o conteúdo para vocês, tá? Eu vou frisar isso várias vezes ao longo do curso. Por quê? Nós temos 8 semanas de preparação até o exame da OAB, tá? Seria irresponsável da nossa parte falar que em 8 semanas nós conseguimos passar 5 anos de faculdade, 5 anos de conteúdo de faculdade para vocês. Tá? Então coloquem na cabeça de vocês, nós não vamos passar todo o conteúdo, só que o que nós nos comprometemos a fazer com que você ache qualquer coisa no vade-mecum de vocês. Por quê? Lá na hora da prova, não é importante você saber de tudo, é óbvio que você não vai saber de tudo, só que você precisa saber encontrar qualquer coisa no vade-mecum.
Pelo menos 90 a 95% do conteúdo da prova vai estar no Vademecum de vocês. Se um ou outro ponto, um ou outro tópico não estiver no Vademecum, pode ter certeza aí que é no máximo 0,10, 0,25, não mais do que isso. Tudo bem? Então, eu preciso que vocês coloquem na cabeça de vocês que tudo que a gente passar no curso, do começo ao final, todos os exercícios, todos os simulados, vocês precisam fazer exatamente da forma com que a gente indica que vocês façam. Então o objetivo aqui não é que vocês entendam todo o conteúdo, mas que vocês aprendam a fazer a prova, tá? Quem é aprovado não é o cara que tem mais conteúdo. O aprovado é o cara que sabe fazer a prova. Isso vale tanto para concurso público quanto para a OAB. Mais uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês é: toda dúvida que vocês tiverem ao longo do curso, mande pra gente, tá? Não fique com dúvida. Independente se você acha que é uma dúvida ridícula ou não, não existe dúvida ridícula. Ridículo é você ir pra prova com dúvida, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, chame a gente no direct lá no Instagram. Se não tiver Instagram, chama a gente no Facebook, manda e-mail pra gente, entra lá na área do aluno, lá na parte de contatos. Manda pra gente essas dúvidas. De preferência, encaminha a dúvida direto pro professor que deu aquela aula, tá bom? Manda as dúvidas pro Instagram, aí tem todos os Instagrams dos professores, tá? Tanto os de civil quanto os de constitucional. Com exceção ali do Everton, que ele não se dá muito bem com rede social, a gente até o final do curso vai conseguir fazer com que ele tenha pelo menos um Instagram ali para vocês entrarem em contato. Mas surgiu uma dúvida da aula do Everton, imediatamente manda um e-mail para ele. Agora, para entrar de fato nessa aula inicial, nós vamos separar alguns dos comentários que vocês vão ouvir ao monte, se vocês já não estão ouvindo, sobre o exame de ordem, e a gente vai dizer o que é fato, o que é verdade desses comentários recorrentes e o que não é verdade, tá bom? Bom, primeiro aí que vocês devem ouvir bastante o primeiro exame do ano é sempre o mais difícil. Eu não vou fazer o primeiro exame do ano porque ele é mais difícil, ele é o que vai filtrar mais pessoas. Esse comentário é um típico comentário fake, tá bom? Então presta muita atenção quando vocês ouvirem esse tipo de comentário e não entra nesse tipo de conversa, beleza? Por quê? Não existe uma regra que a FGV segue para controle de dificuldade, não existe um padrão de dificuldade da banca examinadora. Então não é porque é o primeiro exame que eles querem filtrar mais, pelo contrário, eles querem filtrar em todos os exames. Então quanto mais preparado você estiver para fazer a sua prova, melhor. E não caia nessa bobagem de que o primeiro exame é o mais difícil, então não vou fazer, o segundo é mais fácil, não preciso estudar tanto, o terceiro aí. Não caia nessa bobagem. Começou a estudar, vai prestar o exame de ordem, estuda do começo ao fim, tá? Estuda todo o conteúdo e a gente está aqui para te auxiliar justamente em como fazer uma boa prova, tá bom? Próximo comentário que é muito recorrente entre os alunos. Posso estudar do mesmo jeito que eu estudei para a primeira fase? Eu posso estudar para a segunda fase da mesma forma que eu me preparei para a primeira? De forma alguma, você não vai usar o mesmo tipo de estudo da primeira fase para a segunda. Não tem como só reciclar o conteúdo. É uma prova completamente diferente. Na primeira fase, eles querem testar o seu conhecimento. Então você precisa pegar todas aquelas 17 matérias, estudar a fundo e mostrar que você, de fato, tem o conhecimento técnico jurídico necessário para se tornar um advogado, tá? Na segunda fase, eles já testaram o seu conhecimento jurídico. Agora eles querem saber se você consegue resolver problemas. Então ele vai te dar alguns problemas, seja em forma de peça, seja em forma de questão, e vai ver se você tem o mínimo necessário, o mínimo de condição necessária para resolver aquele problema, tá? Então aqui nós vamos treinar exaustivamente como localizar as coisas no Vademecum e, além disso, como responder aquilo dentro do tempo que eles disponibilizam, tá? Controle de tempo é a parte mais importante da sua preparação. Outro tópico muito recorrente, a prova de segunda fase é mais fácil. Sim, de fato, a prova da segunda fase é mais fácil.
Porque é aquilo que a gente falou. Na primeira fase é conhecimento geral de direito, são 17 matérias. Aqui na segunda fase é só a matéria que você escolheu, é aquela matéria que você tem mais afinidade. Então não se preocupe em ficar atrás de conteúdo exaustivamente. Você tem que focar em como fazer a prova. Próximo comentário muito recorrente. O exame 31 vai ser mais fácil pelo alto índice de reprovação na primeira fase. É óbvio que a primeira fase tem um alto índice de reprovação. Então, independente de quantas pessoas passaram ou reprovaram, isso é fake. Não caia nesse tipo de comentário. O que pode acontecer aqui? Eu tenho certeza não, a prova da segunda fase já está pronta, eles já prepararam o exame da segunda fase. Então, independente de quantos passaram, de quantos reprovaram, o exame de segunda fase já está pronto. Então, não tem como eles... vou mudar o exame, vou mudar as questões da segunda fase porque muita gente reprovou ou porque pouca gente reprovou. O que pode acontecer é que tem um peso maior ou menor no espelho de correção. Já foi divulgado por alguns cursos que em uma reunião com o presidente da comissão, eles dizem que não soltam o espelho da prova no domingo, exatamente no domingo da prova, porque ele ainda sofre alguns tipos de alterações, tá? Então a gente acha, isso eu não posso provar, mas a gente acha que no domingo da prova, logo depois da prova, os cursinhos fazem ali os comentários, o que eles acham que está certo, o que eles acham que está errado, e a gente acha sim que a FGV analisa esses comentários dos professores para fazer uma ou outra alteração no espelho. E é por isso que no domingo da prova eles disponibilizam apenas um gabarito. Toma cuidado, não vá atrás desse gabarito no domingo da prova. Como eu já falei, esse gabarito é alterado, o que vale é o espelho definitivo que sai no dia do resultado do exame. Como esse gabarito sofre alterações, você vai olhar lá, não vai saber quanto valeu cada tese, não vai saber se todas as teses que estão ali de fato vão estar no espelho, então só vai gerar mais ansiedade para você. O que a gente orienta? Saiu da prova, só busca saber qual foi a peça cabível para aquele caso. Próximo tópico. Não é preciso decorar teses. Isso é um fato. Por que isso é um fato? Eu já falei anteriormente que você não tem que se preocupar com o conteúdo jurídico. O conteúdo jurídico está no Vademecum de vocês. Quase todas as teses estão dentro do Vademecum. Você precisa se preocupar em localizar essas teses e saber fazer a prova, tá bom? Não caia na tentação também de ir atrás de doutrina. Tem muita gente que me pergunta, qual doutrina que você indica? Que livro que eu posso pegar para estudar para a segunda fase? Não caia, não faça essa besteira, pelo amor de Deus, não vá atrás de doutrina. Você não tem tempo, você tem 8 semanas para pegar um conteúdo super extenso de 5 anos de faculdade. Então, você vai pegar doutrina, você só vai perder tempo, não vai te ajudar na sua preparação. Por mais tempo que você tenha, gaste esse tempo fazendo simulados, fazendo questão. Próximo tópico. Posso fazer as peças da mesma forma que eu faço no escritório? Tenta fazer da mesma forma que você faz no escritório. Eu já tinha comentado com vocês sobre os vícios, né? Que quem faz muita peça normalmente tem um outro vício que não é aceito no exame de ordem. Então aqui você tem que se livrar de todos os vícios que você tem. Não faça de forma alguma a peça da mesma forma que você faz no escritório. Lá no escritório você abrevia muita coisa, você não tem a necessidade de seguir uma ordem para fazer a peça. Aqui sim. Aqui você tem que seguir exatamente a ordem que a gente passar para vocês, porque é a mesma forma que vai ser cobrado, que o examinador vai olhar a sua peça e se não tiver dentro daquela ordem, ele não vai pontuar. E um último comentário que eu quero tratar aqui com vocês é esse de todas as peças e teses são ensinadas no curso. Eu já comentei anteriormente que as peças e as teses não são todas ensinadas aqui, tá? E nenhum curso faz isso. Por quê? O foco é saber como fazer a prova e não o conteúdo jurídico. Agora, algumas dúvidas gerais que os alunos perguntam bastante pra gente. O que eu estudo na segunda fase? Eu costumo brincar que na segunda fase você não vai estudar, você vai treinar. Por quê? Você tem 5 horas para fazer uma peça e responder 4 questões.
Só que você tem que colocar na cabeça que nesse meio tempo, além de fazer a sua prova, você vai precisar ir ao banheiro, você vai precisar sair para dar uma respirada, usar uma das técnicas de gestão emocional que a gente vai passar para vocês, porque vai bater uma ansiedade muito grande, principalmente nos primeiros minutos de prova, tá? Então, precisa contar com tudo isso. Vai ter fiscal que vai passar na mesa de vocês para verificar vade-mecum. Então, o tempo perdido de prova é um tempo alto. A gente calcula aí que no final do curso vocês precisam ter ali uma média de 2 horas para fazer a peça e 30 minutos para cada questão. 2 horas para a peça, 2 horas para a questão. Justamente por isso, porque essa uma hora que está sobrando é o tempo que você vai usar para ir ao banheiro, para respirar, para o fiscal olhar o seu vade-mecum, você vai precisar comer nesse meio tempo. Então a gente vai treinar vocês para que até o final do curso vocês estejam fazendo a peça em 2 horas e cada questão em 30 minutos. Só as aulas do curso são o suficiente? Tenta ir para a prova só assistindo aula. Por que eu falo isso? Na academia de polícia, a gente tem aula de armamento e tiro. Então a gente sai de lá habilitado a portar uma arma. Só que para você portar uma arma, não basta você ter o conteúdo técnico. Você vai ter ali aquele conteúdo técnico teórico, vai fazer uma prova do conteúdo técnico teórico, como se fosse a primeira fase da OAB, e vai precisar passar por uma prova para ver se você tem um mínimo de condição, o mínimo de habilidade para andar com uma arma na cintura. Então tenta fazer um policial fazer só essa primeira prova de conteúdo técnico e dar uma arma na mão dele e jogar ele na rua para ver se ele tem condição de participar de uma intervenção. Esse policial não está preparado e ele não vai conseguir participar bem dessa intervenção. Ele não tem a técnica necessária para atirar, ele não tem a técnica necessária de abordagem policial. Você precisa de todo esse conteúdo prático para poder colocar um policial na rua. Da mesma forma funciona aqui na OAB. Você precisa treinar exaustivamente a parte prática, exaustivamente os simulados, os exercícios, para chegar na hora da prova e conseguir ser aprovado. Outra questão aí que é bastante recorrente. O que é mais importante? Peça ou questão? No que eu dou mais foco? Vocês precisam ter na cabeça que é necessário 6 pontos para passar no exame de ordem, a peça vale 5 e as questões também valem 5 pontos. Eles fazem isso de uma forma proposital, por quê? Não adianta você fazer só a peça ou só as questões, porque você não vai passar. Se você gabaritar as questões e a sua peça tiver nota 0, que nós vamos ver mais pra frente quais são os motivos de nota 0 da peça, não adianta nada você ter gabaritado as questões, porque você não vai passar. Da mesma forma, não adianta você conseguir 5 pontos na peça e deixar as questões em branco, porque você também não vai passar. Então, assim, o que é mais importante? Peça ou questão? Ambos são necessários, mas o mais importante, no meu ponto de vista, é a peça. Justamente porque a peça vale 5 pontos e as questões também valem 5, só que são divididas em 4 questões. Ou seja, cada questão vale 1,25. Então, se você errar uma questão, se você deixar uma questão sem responder, errar a tese, tudo bem, você vai perder ali 1,25. Se você errar a peça, se você cometer qualquer erro que te zere a peça, já era. Esquece, você não vai ter nem as suas questões corrigidas, tá bom? Então, presta muita atenção nisso. O tempo de prova é suficiente? O tempo de prova é mais do que suficiente. Você só não tem condição agora de fazer a prova inteira em 5 horas. Só que até o final do curso você vai ver que você vai conseguir fazer. Então você vai treinar exaustivamente durante essas 8 semanas para chegar na hora da prova e conseguir fazer em 5 horas. Tá? O objetivo é fazer em menos, em 4. Só que, como eu já tinha comentado, você vai precisar ir ao banheiro, vai precisar parar para o fiscal olhar seu vade-mecum, pelo menos 1 hora aí você vai perder de prova. Então, o objetivo no final é estar fazendo os simulados em 4 horas. Beleza? O que vai cair na prova? Isso eu tenho certeza que todo mundo quer saber. E toma muito cuidado, pelo amor de Deus, toma muito cuidado com isso. Eu sei da ansiedade de vocês em saber o que vai cair na prova. Vocês vão ver que ao longo do curso, várias pessoas vão começar a falar o que eles acham que vão cair.
Toma muito cuidado para não entrar nesse tipo de comentário, tá bom? Por que isso? Quando você fica procurando saber o que as pessoas acham que vai cair na prova, e a gente em momento algum vai falar o que a gente acha que vai cair, óbvio que aqui dentro do curso Acton, entre os professores, a gente tem as nossas apostas, só que em momento algum a gente vai falar para vocês o que a gente acha que vai cair. Por que isso? Quando você tem na sua cabeça que vai cair alguma coisa, você vai para a prova procurando os sinais que confirmem aquilo. Isso é técnico, isso se chama viés de confirmação, isso existe, tá? Então, quando você coloca aqui na sua cabeça que vai cair um MADI, você vai estar lendo lá o enunciado, por mais que ele fale que é uma ação popular, você vai procurar elementos na sua prova que confirmem que aquilo é um MADI. E não vai achar. E no final só vai te fazer ficar mais confuso, isso se no final você não colocar a DI ao invés da ação civil pública que de fato era, tá? Então, pelo amor de Deus, não vá atrás de pessoas que falem o que vai cair na prova. Por mais que eles estudem, por mais que eles tenham ali um método de descobrir mais ou menos o que pode cair, não faça isso, porque isso vai te prejudicar. Dito isso, eu queria trazer para vocês só um conceito que também é bastante importante para quem vai fazer a prova de segunda fase. Técnica é diferente de estilo. Técnica de peça, técnica de responder questão é diferente de estilo. Estilo é aquela característica pessoal que você imprime na sua peça. Eu tenho o meu próprio estilo. Eu dificilmente, quase nunca você vai me ver usando social. Porque não gosto, não é necessário que eu use social no meu trabalho. Então, ou você vai me ver de polo ou você vai me ver de camiseta. Esse é o meu estilo, tá? Quando eu vou fazer uma peça, dificilmente você vai ver termos em latim. Eu sou uma pessoa que não costumo usar termos em latim nas minhas peças. Isso é questão de estilo. Técnica é o que é cobrado na OAB. A OAB não cobra estilo, ela não vai te tirar ponto porque acha seu estilo inadequado. Ela vai tirar ponto da sua técnica se a sua técnica estiver errada. E o que é a técnica? Vamos supor que você vai falar sobre a citação de um réu. Citação é diferente de notificação, que é diferente de intimação. Cada um tem o seu termo técnico específico. Cada ato tem o seu termo técnico específico. Então não adianta você usar a notificação no lugar de intimação, que não vai pontuar. Você vai perder ponto. Então toma muito cuidado. Quando o professor estiver redigindo uma peça com vocês, procura ver ali o que é questão de técnica, o que é questão de estilo. Não ficou claro? Chama a gente, pergunta, não fica com dúvida, tá bom? Porque isso é de suma importância para a sua prova. Isso já ocorreu ali no exame 28, se eu não me engano, onde caiu uma contestação com reconvenção para o pessoal de civil. E aí muitas pessoas fizeram em duas peças, uma para contestação e uma para reconvenção. Só que, tecnicamente, o correto é você fazer a contestação com reconvenção em uma peça única. Então, todas as pessoas que fizeram contestação com reconvenção em peças distintas tiraram 0. A nota foi 0. Por quê? Porque é uma questão de técnica. Então, o que é técnica, você precisa copiar exatamente como estiver ali na lei. Um outro exemplo ali de questão de ordem técnica é a tutela provisória. Para nós de constitucional, principalmente, as leis que regulam as peças, normalmente elas são anteriores ao Código de Processo Civil. Então ela chama a tutela provisória de liminar. Só que em algumas peças você vai ver que não tem uma legislação específica e é usado o CPC. O CPC não usa mais a palavra liminar, ele usa a tutela de urgência ou a tutela de evidência. Não adianta você colocar ali onde cabia uma tutela de urgência, liminar, ou onde cabia liminar, tutela de urgência. Você não vai pontuar. Então toma muito cuidado com isso. Técnica não existe meio termo. É certo ou é errado. Se você colocar errado, você não vai pontuar. Estilo, tudo bem. O estilo é de cada um, você faz da sua forma. Agora eu quero trazer para vocês qual é a estrutura do nosso curso. O que vocês vão encontrar aqui no Acton. Nós temos ali aulas expositivas. Essas aulas, como que vai funcionar? Vocês vão entrar na nossa plataforma, vocês vão ter acesso às aulas da área de vocês
E dentro dessas aulas, o pessoal de civil é um pouco diferente do pessoal de constitucional. Então, em civil, vocês vão ter aula 4 dias por semana. E dentro dessas aulas, são 5 blocos de, no máximo, meia hora. Não se assuste se você abrir ali uma aula e ao invés de 5 blocos, tiver só 2 blocos. Por quê? Naquela aula, a gente entende que os 2 blocos são suficientes para dar conta de todo aquele assunto. Tá bom? Então, no máximo ali, cada bloco vai ter meia hora. É possível que vocês tenham blocos de 15 minutos e também é possível que ao invés de 5 blocos, vocês tenham 2, 3, 4 blocos. Beleza? Para constitucional, nós temos aula 3 vezes por semana e cada aula tem ali no máximo 4 blocos. Se eu não me engano, uma aula só do Everton que vai precisar passar, que vai ter 5 blocos, mas em regra o pessoal de constitucional 3 aulas por semana com 4 blocos de no máximo 30 minutos. É capaz também que vocês tenham menos blocos por aula. Tem acho que uma aula minha de direitos fundamentais que vocês vão ter 3 blocos, isso é completamente normal, porque aqui a gente não vai ficar passando conteúdo repetido. Tem cursos que você vai ver que pega o mesmo conteúdo e passa em 3, 4 aulas diferentes, muda uma ou outra coisinha ali para encaixar, só para falar que eles tiveram ali 4 ou 5 blocos de meia hora. Então aqui a gente não está preocupado com isso, a gente quer ser o mais objetivo possível, que a gente entende também que vocês têm, a maioria está no 5º ano, tem TCC para fazer, está na correria, tem o estágio, então a gente quer ser o mais objetivo possível. Para isso a gente enxugou o conteúdo de uma forma que seja lógica e de uma forma que atenda a necessidade para a segunda fase da OAB. Além dessas aulas expositivas, nós temos também conteúdo de gestão emocional. Esse conteúdo de gestão emocional vai ser comigo. Se eu não me engano, a professora Helena vai participar de uma outra aula também, mas esse conteúdo de gestão emocional é comigo. O conteúdo de gestão emocional não é obrigatório para vocês, tanto que ele não vai seguir uma ordem lógica, tá? Eu vou disponibilizar conforme eu acho necessário na plataforma de vocês. Só que, lembra que eu falei que um dos pontos mais importantes para a sua prova é a gestão emocional? Que não adianta nada você ter todo o conteúdo jurídico e chegar lá na prova e estar emocionalmente desequilibrado? Então, por favor, assistam essas aulas de gestão emocional, levem a sério também essa parte do curso, porque é de suma importância para vocês. Outra coisa, eu não sou coach, tá? Essas aulas de gestão emocional nada mais são do que conteúdos que eu usei para minha preparação na OAB, em concurso público, que eu uso no meu dia a dia, que eu sei que funciona, são técnicas de neurociência, tá? Então são comprovadas, elas realmente funcionam. Existem psicólogos por trás desse conteúdo, tá? Não é um conteúdo que eu tirei da minha cabeça, existe sim um controle de um psicólogo por trás disso. Então eu não estou te trazendo um conteúdo que é simplesmente compartilhado de uma outra pessoa que está ali na rede social falando alguma coisa sobre coach. Nós aqui do curso Acton temos muita responsabilidade em todo o conteúdo que a gente traz para vocês, beleza? Nós temos também podcast para vocês. Esse podcast vai estar disponível aí ou na plataforma ou então no Spotify, a gente ainda está vendo como que faz para colocar lá. E o que vocês vão encontrar nesse podcast? Ou vai ser conversa entre os professores falando de assuntos relevantes para a sua OAB, como que foi a preparação de cada um, qual foi a dificuldade que eles encontraram. Nós vamos lançar também no Instagram box de perguntas, então vocês vão perguntar alguma coisa que vocês queiram sobre a preparação para o exame de ordem e nós vamos trazer as respostas lá no podcast, tudo bem? Então é um outro conteúdo muito legal que nós vamos trazer para vocês. Nós teremos também exercícios de identificação de peça. O que são esses exercícios? Nós vamos dar um enunciado de peça para vocês e vocês só vão identificar qual que é a peça. Eu não quero saber qual é o fundamento, quais são as teses, para quem vai, quem é o autor, não quero saber nada disso. Vocês vão ler o enunciado e vai me falar qual que é a peça cabível para aquele caso, tá? Isso vai preparar vocês mais ainda na hora de identificar as peças lá na hora da prova.
Um outro conteúdo bem legal são as questões e peças de autocorreção. Essas questões e peças nós vamos disponibilizar para vocês, não é em forma de simulado, vai ter, se eu não me engano, na quarta-feira nós disponibilizamos as questões e no sábado a peça. São questões e peças que foram cobrados no exame de ordem, exatamente como foram cobrados no exame de ordem. Então, por favor, lá no site da FGV vai ter a resposta? Vai. Mas não é interessante para você saber a resposta antes de fazer a questão. Por quê? Isso aqui é um treino. Então, quanto mais você treinar simulando o ambiente de prova, mais preparado você vai estar. Beleza? Além desses exercícios de autocorreção, nós temos também os simulados. E aí, o simulado é uma parte muito importante que eu quero que você pare tudo que estiver fazendo agora. Se estiver no celular, larga esse celular, pelo amor de Deus, e presta atenção aqui. O simulado, o objetivo dele é que você, de fato, simule o ambiente de prova. E como você vai fazer isso? Não é uma regra, mas a orientação que a gente dá é que vocês tentem ao máximo fazer dessa forma. Vocês vão entrar na plataforma, vai baixar o simulado, imprime, como se fosse o caderno de prova da OAB. E no domingo, a 1h da tarde, vocês vão sentar, cronometrar o tempo e fazer exatamente como no dia da prova. Então você vai colocar lá no cronômetro 5 horas para rolar, tá? Vai se trancar ali no seu quarto ou no ambiente que você quiser. De preferência, coloca lá uma placa na porta falando que você não pode ser atrapalhado naquele momento, avisa o pessoal, desliga o seu celular, não vá ficar mexendo no celular, porque no dia da prova você não vai poder mexer, e simule de fato um ambiente de prova. Você vai pegar uma garrafa de água, que é o que você vai levar para sua prova, uma outra coisa ali para você comer, um chocolate de preferência, coloca ali na sua mesa e começa a fazer a sua prova, tá bom? Por que isso? Por que no domingo? Por que a 1h da tarde? E por que simular tudo isso? Nosso corpo entende tudo aquilo que vira rotina. Então você pode perceber que durante a semana, às vezes você acorda até sem despertador. Eu sei que tem muita gente que gosta de dormir um pouco a mais, tem dificuldade de acordar, mas às vezes você acorda durante a semana sem o despertador. E normalmente aos finais de semana você dorme até mais tarde. Por quê? O seu corpo já está habituado que de segunda a sexta você tem que acordar cedo para trabalhar, para ir para a faculdade, enfim. E no sábado e domingo você não tem tanto compromisso, você pode dormir até mais tarde e você vai dormir naturalmente até mais tarde. Ele está habituado com isso, ele sabe o que é dia da semana e o que é final de semana. Da mesma forma, se você sentar todo domingo, nós temos 6 simulados, todo domingo, 6 domingos seguidos, da 1 às 6 da tarde, simulando o ambiente de prova, o seu corpo vai entender que naquele momento ele tem que estar focado. Isso acontece, você vai notar a diferença. Então é óbvio, eu não vou forçar vocês a fazerem no domingo a 1h da tarde, nós vamos disponibilizar ali o simulado, se eu não me engano, na sexta-feira, vocês têm até segunda ou terça para postar a resposta, mas o intuito é que vocês façam sim dessa forma. Se tiver condição, por favor, faça dessa forma, tá bom? Além de tudo isso que nós vimos, nós vamos ter também na última semana uma semana de revisão. Na última semana eu não quero que você faça exercício, não quero que você faça peça, simulado, não quero nada disso. Eu quero que você se preocupe em rever o conteúdo e descansar, tá? Então nós vamos ter ali a revisão de véspera, a revisão de súmula, revisão de marcação de vademecum. Isso é muito importante, o vademecum de vocês tem que estar marcado para ir fazer a prova. Então, na última semana nós vamos fazer apenas revisões, além do conteúdo de gestão emocional, que provavelmente vai ser um pouquinho mais denso nessa semana, tá bom? Motivos de reprovação. Isso aqui, Rodrigo, eu não quero saber o que é motivo de reprovação. Você quer sim, cala a boca que você quer. Por quê? Motivo de aprovação todo mundo sabe, é sentar na cadeira e estudar e fazer simulado. O motivo de reprovação é exatamente aquilo que você não vai fazer de forma alguma, tá? Então você quer sim saber quais são os motivos de reprovação. Primeiro motivo de reprovação, ansiedade. Você vai ver que os próximos motivos todos decorrem da ansiedade.
Quando você vai fazer a prova, se você não fez ou não levou a sério aquele conteúdo nosso de gestão emocional, provavelmente você vai estar muito ansioso ali, você vai estar emocionalmente descompensado. Então, além de gerar toda essa ansiedade, a ansiedade vai fazer com que você perca o controle de tempo da sua prova. Por quê? Você vai ter muita dificuldade em usar o material. Além da dificuldade de uso do material normal que você vai ter pela ansiedade, se você não levar os simulados a sério, você também vai ter muita dificuldade em usar o material, porque você não vai saber onde está cada coisa. O nosso objetivo aqui é fazer com que você tenha um tema ali na sua prova e que você encontre no Vademecum. E para isso existe técnica, existem artifícios dentro do Vademecum que vai te ajudar a localizar as teses ali dentro. Você tem a marcação de Vademecum, tem ali o índice remissivo, então nós vamos focar muito nisso ao longo do seu curso para que você tenha essa habilidade na hora da prova. Então, se você estiver ansioso na hora da prova e se você não levou os simulados a sério, você vai ter muita dificuldade de uso do material, que é um dos pontos de motivo de reprovação, tá? Interpretação de problema. Essa interpretação do problema também decorre da ansiedade. Por quê? Você vai para a sua prova emocionalmente descompensado, você está muito ansioso, começa a ler o enunciado, você não vai conseguir interpretar da maneira correta aquele enunciado. Para evitar isso e até abaixar um pouco a sua ansiedade, você vai notar que a ansiedade tem um pico muito alto nos 15 primeiros minutos de prova. Então, os 15 primeiros minutos de prova, da forma como a gente ensina para vocês, é justamente para que você controle a sua ansiedade e consiga entender o que se pede ali naquele enunciado. De que forma que você vai fazer isso? De que forma que você vai gastar esses 15 minutos? Além de fazendo respiração, que nós vamos ensinar também posteriormente nas aulas de gestão emocional, no final dessa aula eu vou ensinar para vocês algumas perguntas que vocês vão colocar ali no rascunho de vocês e vão respondendo. Conforme for lendo o enunciado, vocês vão tirando as respostas de lá e essas respostas vão fazer com que você identifique a peça de você e que você não corra o risco de errar, beleza? Além da interpretação de problema, a ausência de resposta também é um motivo de reprovação e essa decorre do controle de tempo e da ansiedade. Por quê? Se você está ansioso, você vai ter dificuldade no controle de tempo. Tendo dificuldade no controle de tempo, é óbvio que você não vai conseguir responder tudo. E se você deixar uma questão em branco, aquela questão vai ser zerada. É óbvio, você não vai zerar a prova inteira, mas aquela questão em específico vai estar zerada. Esse é um dos motivos pelos quais a gente indica que vocês comecem a prova pela peça. Se você começar a prova pela peça, corre o risco de, no final, você deixar uma questão ali sem responder. Em último caso, se deu tudo errado na sua prova, você não conseguiu controlar o tempo, o máximo vai ficar uma questão sem responder a 1,25. Se você começar pelas questões, vai chegar no final da peça, você não vai conseguir ter terminado ela, você pode até zerar a sua peça. Tá? Então é por isso que a gente indica que comece a prova pela peça e não pelas questões. Tudo bem? Outros motivos de reprovação. Identificação de peça. Nós vamos ver mais para frente o que configura a identificação de peça. Tá? Correção injusta. Ah, Rodrigo, tem correção injusta? Tem. E é por isso que você vai preparado para não para tirar 6. Porque é óbvio, você precisa só de 6 pontos para passar. Só que você não vai para a prova para tirar 6, você vai para a prova para tirar entre 7 e 8. Porque vai ter correção, vai ter alguma injustiça cometida ali pelo examinador? É possível que tenha. E você não quer passar pela experiência de ter que fazer um recurso. Então você vai sim para a sua prova preparado para tirar entre 7 e 8, para justamente não correr esse risco. Tudo bem? Adequação de peça, isso aqui é muito importante. Se a sua peça está falando, sei lá, no caso civil, está falando sobre CDC e você começa a viajar na sua peça e ao invés de falar sobre CDC, você vai falar sobre família. Sua peça está inadequada. Você pode até ter acertado a peça, mas a sua fundamentação está completamente inadequada. Isso é um dos motivos de reprovação. Formalidades. Formalidade tira ponto?
tira e pode fazer diferença na sua prova. O que é formalidades? Um dos exemplos ali de formalidades, lá no final da peça você vai colocar termos em que pede deferimento. Isso vale ponto? 0,10. Quantas pessoas você conhece que reprovou por 0,10? Para você ver a importância de todas essas formalidades, da questão técnica da prova. E se tem que constar na sua prova, você precisa colocar. Se você não colocar, você não vai pontuar e é capaz que você reprove por conta disso. Tá? E além de tudo isso, conteúdo e fundamentação. Se você não conseguir identificar ali as suas teses e fundamentar, provavelmente você não vai conseguir a pontuação necessária para passar na prova. Então, toma muito cuidado com conteúdo e fundamentação. No final da aula também eu vou ensinar uma técnica de resposta para vocês, para que vocês não corram o risco de colocar alguma coisa na peça e o examinador não encontrar. Pode acontecer do examinador também não encontrar. Se a sua peça está mal estruturada, o examinador não vai ficar caçando ali na peça um fundamento ou outro. Isso pode fazer total diferença na sua pontuação final. Quais são os motivos de nota 0? E eu peço que você preste muita atenção aqui. Identificação de peça. O que vem a ser esse raio de identificação de peça? Se você colocar na sua peça, no final lá, termos em que pede deferimento, e ao invés de você colocar advogado OAB, você coloca o seu nome. Ou então, mais sutil ainda, ao invés de colocar o seu nome, e quem começa a fazer tem essa tendência, quem começa a fazer peça tem a tendência de cometer esse erro, termos em que pede deferimento, local e data, advogado OAB. Ao invés do local e data, ele coloca de fato o local, coloca São Paulo e a data da prova. Isso é um motivo de identificação de peça, então muito cuidado. Não vai inventar nenhum tipo de dado. Se o seu problema não trouxer o dado, não invente, vou colocar, sei lá, o nome do advogado para ficar bonitinho, porque eu quero ter o meu nome ali na prova. Isso dá identificação de peça. Então, pelo amor de Deus, não coloque o seu nome, não coloque o local da prova, não coloque a data que você está fazendo essa prova, não invente nenhum tipo de dado. Lá no preâmbulo, se você está colocando a qualificação das partes e o problema não te dá um determinado dado, você vai colocar qual é o dado e 3 pontinhos no final. Então, você vai colocar, sei lá, fulano de tal, estado civil. Não deu o estado civil, não inventa, não vai colocar que ele é solteiro, casado, viúvo. Você escreve estado civil, 3 pontinhos, é exatamente como está no edital da OAB, tá bom? Não vamos correr risco de zerar a prova por identificação de peça, pelo amor de Deus. Outro tópico aí que dá nota 0 na sua prova, inadequação do nome de peça. O que vem a ser isso? A peça era uma reclamação e você colocou que era um recurso extraordinário. Tome muito cuidado na hora de escolher qual é a peça que você vai fazer. E coloque também o nome da peça exatamente como está na lei. Você vai colocar ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Tá? Ação direta de inconstitucionalidade por omissão não é a mesma coisa que ADO e não é a mesma coisa que ação direta de inconstitucionalidade. Se você colocar dessas outras duas opções, sua peça vai ser zerada. Por quê? Não é exatamente o nome que está ali na lei. E a FGV vem cobrando que você coloque exatamente como está na lei. Um próximo tópico que pode zerar sua nota é conteúdo divergente, que é exatamente aquilo que eu falei no último slide. Você vai sair do contexto do problema. O seu problema está falando ali de CDC, você está falando de ação de família. Seu problema está falando de direitos individuais, você está falando de partido político. Tá bom? Então toma muito cuidado com o conteúdo divergente. Respostas fora da ordem. Isso aqui é o motivo mais tosco para você zerar uma questão. Você está respondendo ali a sua questão e você começa a responder pela B. Quando você está na faculdade, está fazendo uma prova da faculdade, é normal que o professor autorize que você não faça as respostas na ordem. Você pode começar pela C, pela B, pela A, tanto faz. Na OAB não. Toma muito cuidado com isso. A primeira resposta é sempre A,
a segunda resposta é sempre B. Isso das questões, tá? Se você inverter essa ordem, colocar o B na frente do A, responder primeiro o B e depois o A, sua questão simplesmente vai ser zerada. Óbvio, não é tão grave quanto zerar uma peça, mas é 1,25 ali que você perdeu de besteira, entendeu? Então, vai responder a questão, coloca A, identifica que você está respondendo a letra A, responda a letra A. Terminou de responder, identifica que você está respondendo a letra B, responde a letra B. Tudo bem? Próximo, resposta em branco. Isso é óbvio, se você não responder, a sua peça vai estar zerada ou aquela questão que você deixar em branco também vai estar zerada. E um outro motivo muito tosco e que pode acontecer é resistência a entregar o caderno de prova. Ou seja, deu tempo ali de prova, deu as 5 horas de prova, o fiscal pediu para que você entregasse, você fala, não, deixa só eu colocar mais uma coisinha. Ele não vai falar para você que zerou sua prova. E ele também não vai te dar uma segunda chance. Se ele pedir a sua prova e você não entregar, a sua nota é 0, tá bom? E ele não vai falar nada, você só vai saber no dia do resultado, que você teve a sua prova zerada por resistência a entregar o caderno de prova. Estamos quase finalizando a nossa aula. Eu quero tratar agora sobre o que é proibido na hora da prova, os materiais proibidos, e presta muita atenção. A gente tem muito cuidado em tudo que a gente manda vocês fazerem, em tudo que a gente manda vocês anotarem. Então, por favor, não faça nada que seja proibido, tá? Então vamos lá, o que é mais importante de vocês saberem aqui? Material proibido, código comentado, código anotado, comparado ou com organização de índice, ou que estruturem roteiros de peças processuais. Quanto ao material de vocês, tomem muito cuidado. Pegam um vademecum que seja de uma editora grande. A gente aqui sugere que vocês peguem o vademecum da Saraiva, aquele vademecum padrão da Saraiva, não precisa ser o da OAB. É até bom que vocês peguem o vademecum padrão, principalmente o pessoal de civil, porque lá tem alguns enunciados. Vocês vão encontrar, o pessoal de civil vai encontrar os enunciados ali, pode ser importante para a sua prova e a OAB não proíbe, tá? E pelo que a gente andou pesquisando, o único vademecum que consta os enunciados é aquele vademecum padrão da Saraiva. Esses vademecums de cursos preparatórios também costumam estar dentro do edital, mas pega vademecum de editora grande. Por mais que o vademecum tenha um bom conteúdo ali de índice remissivo, nas remissões ali que vai embaixo dos artigos, se ele for de primeira edição, toma cuidado. Outra coisa que é proibido, jurisprudência. Anotações pessoais ou transcrições. Vocês vão notar que ao longo do curso a gente vai pedir que vocês façam algumas remissões de artigo. Essas remissões de artigo não são proibidas, você pode fazer, desde que da forma que a gente oriente fazer. Não vá anotar alguma coisa no vademecum de vocês que saia da cabeça de vocês, porque pode configurar aí algum tipo de proibição no edital, tá bom? Cópias reprográficas, xerox. Se no vademecum de vocês não tiver uma determinada legislação, não imprime a lei lá do site do Planalto e leva ela para a prova. Você não pode, tudo bem? Utilização de marca-texto, traço, símbolo, post-it, remissão a artigo ou a lei, de forma a estruturar roteiros de peças processuais ou anotações pessoais. Você não pode estruturar a peça com marcações. Porém, você pode fazer marcações no vademecum. Isso é totalmente permitido pela OAB. Nós não vamos pedir que vocês façam nada que seja proibido. E o que é proibido justamente é fazer um roteiro de peça no vademecum. Fazer a marcação de forma que estruture uma peça no vademecum. E tudo que a gente pedir para que vocês anotem no vademecum está meticulosamente no edital. A gente segue meticulosamente o que o edital permite. Utilização de nota adesiva, manuscrita, em branco. Toma cuidado, não compra... Sabe aquelas filipetas que o pessoal coloca? Como se fosse um post-it.
mas ele é bem pequenininho, não coloca post-it, não coloca nada, nenhum tipo de post-it em branco no seu vademecum ou que você tenha escrito. Por quê? A OAB entende que isso pode fazer com que circule cola durante a prova. Então, está proibido qualquer tipo de post-it no vademecum e a única coisa que vocês podem usar para fazer marcação são os clips e aqueles separadores de código que são fabricados por editoras, tá bom? Então, isso vocês podem usar, o post-it não. Então, aqui está a continuação ali do anexo 3 para vocês, que são os materiais permitidos. Então, é permitido que vocês levem a legislação não comentada, que é o vademecum, a súmula, enunciado, orientação jurisprudencial, leis, as instruções normativas. E lá embaixo vocês vão ver que a simples utilização de marca-texto, traço ou simples remissão ao artigo ou lei é permitido, tá bom? Que é exatamente o que a gente vai pedir que vocês façam. E a separação dos códigos por clips e a utilização de separadores de códigos fabricados por editoras. Fechando aqui, nós vamos mostrar um pouco para vocês como que é o caderno de prova que vocês vão receber lá no dia. Vai receber o caderno de prova. No caderno de prova vai ter lá o enunciado, que é dessa forma que vocês estão vendo aí, um enunciado por vezes bem porco, um monte de informação desnecessária ali que vai servir para confundir a cabeça de vocês, mas que vocês vão estar bem tranquilos para fazer a interpretação desse enunciado. Então aqui é o enunciado da peça prático-profissional. As questões vão seguir ali o mesmo modelo. Presta atenção ali, ó, que tem a questão A, a questão B, e você tem que responder nessa ordem, conforme eu já tinha falado, tudo bem? Vai ter a folha de rascunho. Nessa folha de rascunho, não caia na tentação de fazer a peça na folha de rascunho e transcrever para a folha de resposta. Não vai dar tempo de fazer isso. O que você vai colocar na folha de rascunho? As perguntas para a interpretação ali do enunciado, que eu vou te dar logo em seguida, e você vai colocar uma estrutura da sua peça, um esqueleto da peça. Então você vai colocar lá endereçamento, preâmbulo, se há uma inicial, dos fatos, fundamentos, tutela de urgência, pedidos e encerramento. Só isso. E vai colocar ali as teses que você for encontrando ali ao longo do enunciado, tá bom? Em casos de incidente, qualquer tipo de incidente que você tenha, seja um material que foi retirado de você injustamente. A minha noiva e a professora Maria fizeram a prova delas num dia de final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians, então foi um inferno, muito rojão soltando ali na hora da prova, isso atrapalha. Então qualquer tipo de incidente que vocês tiverem, chama um advogado representante da OAB, que vai estar lá no prédio no dia, e pede para que conste isso em ata. Então, tomou um vademecum de você que você considera injusto, qualquer tipo de incidente que vocês tenham, chama um advogado representante ali e pede para que conste aquilo em ata, que aí você consegue provar isso num recurso futuramente. Agora eu vou tratar com vocês algumas perguntas, aquelas perguntas que eu falei para vocês que vão te auxiliar na interpretação do caso, da sua peça. Como que você vai fazer essas perguntas? Você vai escrever todas essas perguntas ali no rascunho de vocês e vai respondendo do lado. Então você vai começar. Quem é meu cliente? Só que não é, o meu cliente é o João, não. Quem é o seu cliente para o direito material e para o direito processual? Ali, o seu cliente para o direito processual, para o direito material meu cliente é um partido político, meu cliente é um sindicato, o governador. Quem é o seu cliente no direito processual? É autor ou é réu? Coloca isso lá na prova. Na prova não, no rascunho. Qual é a fase processual que a gente está? Qual que foi o último ato praticado? Então, isso vai te ajudar a identificar se aquilo é uma inicial, uma defesa ou um recurso. Tudo bem? O que o meu cliente deseja? O que esse cliente quer? Você vai notar que esse vai ser o seu pedido.
toda a sua tese vai ter que estar baseada em cima dessa resposta. Então, o meu cliente quer a inconstitucionalidade de uma lei, ou o meu cliente quer uma indenização por dano moral. Toda a sua tese vai ser baseada em cima dessa resposta, então presta atenção, tá bom? O porquê que ele quer isso? Aqui vai ter tese também. Então, o que ocorreu de fato? Qual foi o fato ocorrido? E qual que é o direito? Aqui vai estar também a sua tese, o fundamento jurídico da sua prova. Qual é o juízo competente? Para quem que eu vou encaminhar essa petição? Então, ali você já ganhou pelo menos 0,10 se você responder isso corretamente. A OAB tem já um histórico de atribuir 0,10 só pelo endereçamento ali da peça. Então, respondeu isso corretamente, 0,10 você já tem. Tem urgência? Aqui é um tópico que eu quero que vocês prestem atenção. Tendo ou não urgência, se vocês estiverem na dúvida, coloca. Por quê? O que vocês colocarem a mais na peça de vocês não vai tirar ponto, por mais que esteja errado. Então, se no espelho não tiver o pedido de urgência e você colocou, você não vai perder ponto. Só que se tiver lá e você não colocou, você não vai ganhar o ponto referente à tutela de urgência. Tudo bem? Então, tá na dúvida, coloca que tem tutela de urgência. Essas foram as perguntas de interpretação. Eu sugiro que vocês anotem essas perguntas. Eu vou colocar esses slides na plataforma de vocês. Peguem essas perguntas, anota. Começa a fazer várias fichas com essas perguntas e toda a peça que vocês forem fazer, seja a peça de autocorreção, seja o simulado, seja os exercícios de identificação de peça, antes de colocar qual é a peça cabível, responda essas perguntas. Quando chegar no dia da prova, vocês vão lembrar elas de cabeça, vocês têm que lembrar elas de cabeça, anota no rascunho, começa a responder e eu tenho certeza que vocês vão conseguir identificar a peça de vocês corretamente. Isso vai trazer muito mais segurança para que vocês consigam interpretar a peça de vocês. E outro motivo pelo qual você tem que fazer isso. Lembra que eu falei que nos 15 primeiros minutos é o tempo que vai dar aquele pico de ansiedade? Essas perguntas servem justamente para que você preencha esses 15 minutos com alguma coisa que você está fazendo, tá? E que te dê uma tranquilidade maior na hora de identificar qual é a peça. Indo já para finalizar a nossa aula, eu quero trazer para vocês agora como que vocês vão responder as questões e como que vocês vão formular as teses na hora da peça. Existe uma técnica argumentativa que é chamada de silogismo. E no que consiste esse silogismo? Ele consiste numa premissa maior, numa premissa menor e a conclusão. Então você vai começar a responder lá vai começar a elaborar a sua tese ou vai estar respondendo a questão. O que você vai usar? Primeiro, a premissa maior. Você vai parafrasear a lei. Então você já identificou qual é a sua tese, você já sabe qual que é a resposta para aquela pergunta, você vai parafrasear a lei. E o que é parafrasear? Você vai escrever o que está ali disposto na lei com as suas palavras. Posso copiar? Pode copiar, mas o ideal é que você parafraseie, porque aí você consegue ganhar um pouquinho de espaço ali na peça. Depois de ter feito ali o primeiro parágrafo com a premissa maior, segundo parágrafo, premissa menor, é o fato ocorrido. Então você vai adequar ali a premissa maior com o fato que ocorreu ali no enunciado, com o fato que o enunciado te trouxe. E por último, no último parágrafo, você vai colocar a conclusão. Ali vai estar o seu pedido. Então você vai colocar o que é a premissa maior, que é a lei, o que é a premissa menor, que é o fato ocorrido, e qual é o seu pedido. Então tomar muito cuidado, não basta que você utilize só o fundamento jurídico ou só o fundamento legal. Qual que é a diferença entre fundamento legal e fundamento jurídico? Nós vamos explicar também, mas em tese, o fundamento legal é o artigo da lei, é o que está descrito lá na lei. E o fundamento jurídico é o porquê que aquele fato se encaixa naquele artigo. Então, juntou todos esses dados, você chega aí a uma resposta perfeita para sua peça. Beleza? E agora, já finalizando a nossa aula, eu queria falar um pouco sobre
algumas coisas que vão acontecer com vocês durante a preparação para o exame da ordem, durante essas 8 semanas. É normal que o humor de vocês oscile ao longo dessas semanas. Então, você vai começar com um humor muito bom, você vai estar todo animado ali, vai passar a primeira semana, você vai começar a ficar um pouco mais preocupado, na segunda semana vai te dar um desespero, na terceira e quarta semana você já vai estar completamente descompensado. Por favor, não termine relacionamento. Agora não é hora de entrar em discussão com crush, não é hora de entrar em discussão na sua família. Então, saiba que o seu humor vai sim passar por uma evolução e que tendo ali essa parte de gestão emocional, levando a sério o conteúdo de gestão emocional que nós vamos trazer para você, vai ajudar e muito para que o seu humor não oscile tanto. Então tome muito cuidado com isso, leve esse curso a sério, independente se você escolher esse curso ou outro curso para fazer. Outra coisa que eu queria ter falado e acabei esquecendo, vou falar agora. Se você escolher um curso, siga com esse curso até o final. Qualquer curso vai fazer você passar. Na verdade, não é o curso que faz você passar, é você levar a sério o curso. Qualquer curso vai trazer o conteúdo técnico necessário para que você passe. Só que você tem que levar minimamente aquilo a sério e você precisa escolher um curso e ir com ele até o final. Por quê? Vou fazer 2, 3 cursos. Não faça essa loucura. Escolher um, vá com ele até o final. É a mesma coisa que você querer fazer um bolo de cenoura. Você não vai pegar 3, 4 receitas, fazer ali um emaranhado dessas receitas e vai sair um bolo bom. Não vai acontecer isso. Então, escolher um, vá com ele até o final. Não fica perguntando pro colega de vocês que está fazendo outro curso como que é o curso dele, o que ele está aprendendo lá, porque isso vai trazer uma insegurança sim para vocês. Por mais que os cursos tenham uma diferença na forma de passar o conteúdo, um ou outro conteúdo que é abordado de uma forma um pouquinho diferente, não é isso que vai ser relevante para você passar ou não. É você fazer todos os exercícios, fazer os simulados, aprender o controle de tempo, controle emocional. Isso vai fazer você ser aprovado no exame de ordem. Então estamos começando aqui o nosso curso. Eu espero ver vocês aí ao longo das 8 semanas. Qualquer dúvida, procure a gente. Desejo aqui toda a sorte para vocês que estão começando e nos vemos na próxima aula. Tchau!